Amanda, é você. E hoje a gente está aqui com ela, que é referência em vendas no segmento de moda e mercado imobiliário. Pô, Guilherme, moda e mercado imobiliário, ela vai te ensinar como fazer isso, tá? 27 anos de experiência ao lado de grandes marcas como Valentino, Dolce & Gabbana, destaca pelo atendimento personalizado. A gente estava falando disso aqui agora e eu tenho certeza que vocês vão adorar entender sobre isso. E hoje aplica o seu know-how no setor imobiliário, né? Conectando pessoas e sonhos com elegância e vocês vão ver que realmente ela é uma mulher extremamente elegante e estratégia. Bem-vinda, Jack. Jack, como que eu te chamo? A Jaque, né? Vamos deixar Jaque? no português. Tá. Jack é unissex, já dá pra confundir. Pois é, eu tenho mania, acho que é porque eu vi no teu arroba do Instagram. É, eu tinha mania, Jack né? O. Jack O. eu também sempre chamava. Mas antes da gente começar esse bate-papo, que vai ser incrível com ela, que vamos falar muito sobre vendas, vamos falar um pouquinho do nosso patrocinador, Outdoor Media. Pois é, Outdoor Media. Gente, a gente é o primeiro podcast que está fora do digital também. A gente está por aí. Se você rodar por Curitiba, você vai ver a gente em painéis ali rodando. Falando nisso, a Outdoor Media é uma das maiores empresas no segmento de mídia outdoor aqui na região sul. Então, o Alisson Pontarola, né, o seu CEO, ele tem uma trajetória muito bacana, muito legal. A história da empresa é fenomenal, está na 3ª geração, se eu não me engano. E são nossos primeiros parceiros aí, acreditaram na gente ali no comecinho. E estamos aí, todo mês a gente está nas ruas. Engraçado isso, né? A gente é do digital e a gente está no outdoor na rua. Isso, quem vê a gente aí pode marcar lá, tá, gente? Por porque favor, a gente tá lá, ó. A gente reposta. Então, faz uma fotinha e já coloca nos stories. Isso Eu aí. acho justíssimo. Porque é legal, né? A gente fala que é a mídia ou a internet. Acho que você deve sentir isso um pouquinho também. Tem que estar na internet, Só que tem algumas ferramentas de mídia que são das antigas ainda, vamos dizer assim. O outdoor, gente, não tem como a gente não ver um outdoor indo, tanto na estrada, eu viajo bastante, e quando tem um outdoor bacana, que chama atenção, a gente sempre vê, né? Sim, te impacta, né? Não tem como, passei batido. E geralmente quem está no outdoor, quem está às vezes numa revista, quem está na televisão, na TV aberta principalmente, a gente tende a olhar aquilo ali e falar, nossa, aquela pessoa é uma autoridade, aquilo ali é uma referência, né? A gente tem, lá em Balneário, tem o Guilherme Pilg, que ele ficou super corretor de imóveis. Toda vez que eu vou para lá, eu vejo ele nos outdoor. Ele e a Karina... Não, e agora ele tá com... Não é reality, ele tá com uma série. Olha aí, série. ó. Funciona, tá? Você achando aí que é só ficar mandando mala direta por e-mail? Incomodando o povo no WhatsApp? Tá bem diferente agora, né? Ô, Jack, o que aconteceu que você foi... Você tava na moda, pô, Valentino, Dolce & Gabbana, você tava na nata da moda. Eu comecei como produtora, né? Então, trabalhei bastante, só que eu vi que o dinheiro tava na venda. Sempre. Né? E daí, por que a gente não junta o útil ao agradável e ao financeiro também? Acabei indo para essa parte de vendas e sempre gostei muito, e o foco sempre foi o cliente, independente da marca. Tanto que até eu estava conversando numa palestra sobre que eu pegava cliente agora na última loja que eu estava o ano passado, que é uma loja também sensacional e brasileira, que é a Carol Bassi. E eu sou fã dela, por isso fui trabalhar com eles, né, com a marca. E eu saía aqui no pátio da Carol Bassi e ia lá para baixo, para o Valentino, que eu tenho bastante liberdade, Dolce & Gabbana, a Prada. Enfim, a gente conhece todo mundo ali, né? Trabalhei desde que inaugurou o shopping. E vendi as outras marcas, por quê? Sem ganhar comissão, sem nada, mas ganhando a cliente. Então, o meu foco sempre é o cliente. Aí, o que você sentiu? Que as clientes, elas não iam mais procurar a marca, elas procuravam você para direcionar elas? Isso é uma construção, né, Poli? Assim como eu já tenho um mailing muito grande de cliente, acaba que quando eu fui para o mercado imobiliário, que eu já comecei vendendo ali do início, não era porque eu estava no mercado imobiliário, era porque eu já tinha cliente fidelizado. Olha que legal. Então, a partir do momento que eu for vender alguma coisa para esse cliente, como ele está fidelizado comigo, ele vai acabar comprando, porque eu acabo me tornando especialista no que eu estou vendendo. Né? Eu vou gostar, não tem como eu não gostar. Assim, eu acho que a gente... Quando a pessoa, eu sou vendedora, eu vendo de tudo. Se você precisa, você vende. Agora, se você gosta e ama o que você vende, aí você deslancha, né? E dobra a meta. Mas é uma coisa, eu vejo que você faz uma coisa bem de... que eu tento explicar, nossa, eu dou treinamento de venda uns
14, 15 anos e sempre liderei equipe comercial. É difícil explicar isso às vezes para as pessoas, que a gente tem que entender o cliente, a gente tem que escutar ele. Principalmente quando a gente trabalha com meta, né? Toda empresa tem uma meta, até porque se não tiver uma meta, ela se perde. Né? Tem que ter um direcionamento de meta. E a pessoa, às vezes, fica o foco fica na meta, sabe? Tipo, às vezes, dividir essa média, o método Pomodoro, ou diário, ou semanal, e nunca deixar para o mensal. Porque agora, o que aconteceu? Como eu já tenho alguns aninhos ali de experiência, essa última loja que eu estava, a gente dobrava e quase triplicava a meta. Então, isso era eu e mais uma vendedora. E ela também é uma pessoa assim sensacional e ela já tem, então tem essa parte e tem a parte de quando a pessoa está começando. Eu acho que quando é jovem, que eu até falava assim para vendedora nova, que muita gente foi trabalhar na Carol Bassi, assim, dentista, arquiteta. Teve uma garota que veio do interior do Paraná só para trabalhar, mudou a profissão só por causa da Carol. A Carol Bassi tem todo a comunidade dela, né? Então, ela fez uma equipe muito boa. E eu estava explicando, gente, às vezes a pessoa assim, porque eu não vendo, porque eu não tenho essa cliente, porque eu não sei o quê. Mas 2 mais 2 é 4. Se você começar a ligar. Hoje eu sempre falo ligar, porque eu sou meio dinossauro, né? Você liga assim, também? Então, depende. Tem cliente que é só ligando. Mas tem o hábito de tentar primeiro uma ligação? Não. WhatsApp? Não tenho. Nem no mercado imobiliário eles usam muito a ligação. Eu não fiz ligação. Eu fiz ligação para essa minha única cliente, que ela, inclusive, é bem conhecida aqui em Curitiba, e ela gosta de ligar. Então, eu atendo quando é ela e eu ligo se for para ela. Senão, é o WhatsApp, porque, assim, hoje todo mundo trabalha, é um incômodo, querendo ou não, atender uma ligação, assim, às vezes está aqui numa reunião, né? Hoje, podcast, eu acho que é tão cartão de visita quanto o Instagram. Isso. Você participar de um podcast, porque você pode conversar sobre tudo, tem os cortes. Então, eu acho que é fundamental isso. Olha o TDAH. O TDAH perguntou da ligação, eu já estou falando do podcast. Não, mas é verdade, porque o podcast, ele te dá uma licença para para as pessoas entenderem como que você pensa. E eu sempre fiz negócio, eu sempre trabalhei numa linha comercial, que assim, primeiro eu te conheço, eu te entendo, aí a gente se conecta por pontos em comuns, daí a gente vai falar de um produto. Exatamente. Assim como até na parte do Instagram. Aí se posicione, tenha um foco, uma meta, ou tem um tipo de cliente, ou você está vendendo o alto luxo, ou você está vendendo Minha Casa Minha Vida. Mas eu não acredito muito nisso. Por causa do TDAH, talvez. Mas, às vezes, você está vendendo aqui em Curitiba, acontece bastante, em Balneário Camboriú mais ainda, você vende um apartamento de 20 milhões para um cliente e esse cliente tem uma funcionária ou tem alguém, olha, eu preciso de um apartamento em tal lugar de até 300 mil. Aí você vai falar, ai, nossa, não tenho. Ai, não vendo isso. Eu acho que não, né? Então, eu acho que dá para abranger assim, tudo e atender todo mundo de uma forma. E tem essa tua forma diferente de atender que você acaba alcançando qualquer público. Porque eu sempre falo até lá na imobiliária, tem uma colega que ela tira sarro, lá vem a Jaqueline com gente é gente. Né? Tem o formato, mas gente é gente. Isso. O que você vê que é o teu diferencial que mais chama atenção assim, nesse ponto de vendas? Na verdade, assim, o que vai sempre chamar atenção é a meta batida, né? Então, sempre vai ser, se você... Quando eu quero alguma coisa da empresa, porque assim, eu adoro ser empregada, eu adoro servir, eu não sou boa CEO, porque né, ainda mais nessa época que a gente vive, que tem que cuidar com o que fala. Sim, é complicado, né? Como vocês sabem. Um pouco. E... olha lá, me perdi na tua pergunta, faz de volta. Qual que é o ponto que você acha que mais chama atenção em você, já que de vendas? Assim? Sobre isso da meta batida qualquer um, eu lembrei. O que eu faço? Eu bato a meta para daí poder pedir alguma coisa. Que daí vem. Você mostra serviço, né? Que daí vem. Tanto em qualquer área, na indústria, em qualquer área. Se você conseguir um nível
Assim, eu vou vender minha empresa. A empresa está no azul, está maravilhosa, você vai pedir o quanto vale ou mais. Exatamente. Então, eu acho que o diferencial é esse para qualquer vendedor ali, né? Eu acho que isso aplica a praticamente tudo, né? A gente fala de venda porque não adianta, venda é a ponta, né? Tem uma frase que é acho que se eu pudesse eu botava em cima da minha cama, assim, nada acontece até que uma venda seja feita. Então a empresa está todo mundo de braço cruzado até alguém vender alguma coisa. Se não vendeu, não tem que entregar. Se não vendeu, o administrativo não tem nada para planilhar. E Acabou. se não vender, também não tem como a empresa continuar crescendo, né? Segue. A empresa ela depende da venda para a maioria. Né? E no Brasil a gente tem um ciclo muito curto, né? A gente precisa de dinheiro todo santo dia para girar caixa. A margem nunca é boa, né? E a gente ainda vive um momento que todo mundo pega, nossa, cara empresário, tá rasgando de ganhar dinheiro, tá aí pagando só o salário mínimo e não sei o quê. Assim, tem um trampo gigante em torno disso. Mas agora eu me perdi. Agora eu esqueci. Vamos editar esse podcast. Vamos. Faltou a Ritalina de hoje. Brincadeira. Mas deixa eu perguntar para você. Quando você começou na moda, né? Você trabalhou em algumas marcas. E aí, do ano passado para cá, que você começou na parte imobiliária. Foi isso? Foi isso mesmo, Poli. E o que fez você mudar de uma área para outra? Convite, né? Eu sou a pessoa que é muito difícil você achar um currículo no LinkedIn, porque geralmente foram indicações. Tá. E aqui a gente mora, né, numa capital, mas ela é bem provinciana. Sim. Então acaba, inclusive, quando eu saí do Valentino, me indicaram para Dolce & Gabbana. Né? Eu entrei lá por indicação e assim foi toda a minha vida. Aconteceu isso na Daslu também, que eu trabalhei na Daslu, saudosa Daslu. Então, geralmente, indicação. E daí, para eu ir para esse mercado imobiliário, foi uma cliente. Uma cliente que é dona de uma imobiliária, ela é um case de sucesso, e ela falou, Jaque, se eu soubesse que você ia voltar, que eu estava morando em Santa Catarina, né? Se eu soubesse que você ia voltar para cá, eu tinha te chamado antes e tal. E eu tudo tem a sua hora, né? Porque eu não ia, né? Eu gosto de aquela coisa do especialista. Eu não gosto só de vender, eu gosto de saber o que eu estou vendendo, né? E ter noção até para vender com uma autoridade, saber o que você está falando, saber o que é real, o que não é. Então, eu comecei lá, digamos, fazendo um estágio com uma pessoa muito boa, né? E aí, deu super certo, foi rápido, foi bem rápido, eu não esperava. Eu me preparei para 6 meses, que é o que a gente pede para um corretor de imóveis. Tá. Né? Você tem como se manter ali por uns 6 meses, até 1 ano. Até engrenar, o prazo é esse. Pra exatamente. Quem quer entrar nessa área, 6 meses é 1 ano. Mas tem gente que no primeiro mês vende. Mas aí é aquela história, tem que ver. É uma pessoa nova, assim, nova na área, de repente. Network, tipo assim, tem. Tem network, já tem cliente, já vendeu, já vende alguma coisa. Porque geralmente no mercado imobiliário hoje tem muita cliente, tem muita conhecida até do clube da Poli, que virou corretora. Tipo assim, a mulher é casada. Tá uma febre. Tá uma febre. Eu ia falar, gente, eu conheço, sério, eu perco as contas. Daí assim, alguém que comprar imóvel, para quem que eu indico? Porque eu não tenho uma amiga chegada. Eu falei assim, vou ter que fazer um rodízio, porque assim, eu não tenho uma amiga, eu tenho várias amigas. Entendeu? Dessa pessoa que eu indiquei para Jaque foi exatamente isso. Eu fiquei pensando, ela comentou que estava precisando comprar um imóvel, eu fiquei pensando, falei, mas quem que eu vou passar? Aí a gente foi num evento, aí eu falei, aí depois eu vi eu vi o cronograma da gravação de hoje, falei, pô, Jaque, ela tá sempre postando o negócio, eu vi o vídeo que você tinha postado. Eu falei, lógico, aí eu te mandei mensagem. Mas da mesma forma que está crescendo as corretoras, está crescendo o mercado imobiliário, né? Aqui em Curitiba muito. Meu Deus. O Sul é uma loucura, né? Santa Catarina também. Eu tenho um primo que eu brinco até, eu trocava a fralda dele. E hoje tenho tanto orgulho que ele tem uma construtora em Perequê, Itapema, ali em Santa Catarina, ele está no 2º prédio. Olha. E ele tem um know-how grande também, embora ele seja jovem, assim, ele é novinho, mas ele morou fora, né? É um baita engenheiro, assim. E eu falei assim, gente do céu, que lindo que é. Porque ele tem os prédios que ele faz são
muito atuais, assim, sabe? É muito bacana. E o sul inteiro, gente, Porto Alegre, o mercado imobiliário, até o que eu sinto falta no mercado imobiliário é a conexão. Porque às vezes, tipo assim, eu tenho o Guilherme aqui, ele quer, eu quero uma casa em Salvador, na Bahia, em Trancoso. Eu preciso ter esse contato assim mais rápido, sabe? Porque o Brasil é muito grande, gente. É muito grande e eu acho que tem mercado assim para tudo. E surge, né? Porque assim, eu sempre tive o hábito de conhecer gente de todo lugar, de todo setor. E eu vejo que cada vez mais tem assim, Gui, vou fazer um negócio lá em Manaus. Eu preciso disso. Você conhece alguém? Porque também o meu, assim, eu não faço isso como profissão, mas volta e meia, Gui, você conhece alguém que faz não sei o que, não sei aonde? Sim. Aí eu vou fazendo as indicações, como foi para você. Mas, Gui, te cortando, o que acontece? Isso é a tua autoridade como profissional. Tipo assim, o Gui é um baita profissional, ele tem um know-how, e daí o que acontece? A pessoa vai perguntar para o Gui, vai perguntar para a Poli. Meu Deus, a Poli, cheguei aqui, falei assim, nossa, parece uma boneca, que pele é essa? Cadê tua dermatologista? É isso, é sobre isso. Não, e as pessoas se acabam ficando meio... A gente está numa cidade que ela é bairrista. O pessoal acaba ficando meio fechado ali, tipo, não, é só no mercado daqui. E acontece, porque, tudo bem, vamos falar do bairrismo, agora vamos falar de quanto milionário tem nessa cidade. Aí se a gente esticar para Santa Catarina ali, vão até Balneário, não precisa nem muito longe. Brusque, Joinville, Jaraguá, Blumenau, Balneário, Blumenau. Pô, tem muita gente. Aí você pega... imagina, você acaba de vender ali um AP de 20 milhões em Balneário. Um Sena Tower. Nossa... Beleza, né? A comissão deve ser uma McLaren. Você fica um ano sem trabalhar, né? Com a comissãozinha. Tu acaba de vender ali um prédio absurdo, aí a pessoa vira pra você e fala, agora eu queria comprar uma ilha lá em Angra. Bem assim. Aí você fica assim, mas eu não conheço ninguém? Pô, lógico que eu conheço, eu vou ligar lá imobiliário por imobiliário, fazer um relatório, montar um site pra você com todas as ilhas que eu encontrei. Porque eu acho que essa vontade de servir, e pra mim venda tá muito conectada com servir, é isso que faz você crescer, né? Isso é um diferencial. Não, e assim, o vendedor tem o corretor hoje em dia também, né? Tem aquela coisa, aquela discriminação, assim. Teve até uma cliente que falou assim, eu encontrei ela no restaurante, dei oi e tal, e eu já falo, né? A primeira oportunidade que eu tiver de falar o que eu estou fazendo, ou se eu tenho alguma oportunidade, eu já falo. Jaque, nossa, agora, né? Tipo assim, como se agora eu fosse ganhar milhões. Só que depende muito. Por quê? Porque tem muita vendedora aqui em Curitiba que ganha de 20 a 30 mil. A vendedora ponta. Aí tem aquele vendedor que está na loja ganhando 3 mil. Assim é no mercado imobiliário. Tem corretor que vende uma vez a cada 6 meses, tem corretor que vende todo mês. Sim. Tem corretor que vende o apartamento lá de 20 milhões e daí dá às vezes solta um pouquinho o pé, que não é o meu caso. Se eu vendo um, daí que eu quero vender mais um, quero vender mais um. Daí dispara. Mas é isso que eu acho complexo, assim, sabe? Jaque, como que era trabalhar, você que trabalhou nessas lojas de luxo, como que era? O que você sentia a diferença lá dentro de atender, né? Normalmente as pessoas que entram lá são para comprar, né? Pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Para agora, assim, você sente que é mais ou menos a mesma coisa, assim? Porque lá vocês têm treinamento, tem toda uma experiência dentro dessas lojas. Pô, ele tem assim, olha, eu saí da Daslu, a Daslu tinha carrinho de supermercado, né? Não sei se vocês lembram, conheceram. A Daslu tinha um carrinho de supermercado que as pessoas enchiam aquele carrinho. A Daslu em São Paulo. Em São Paulo. E aqui em Curitiba, no Barigui. Teve no Parque Shop Barigui. Da minha xará, Jaque Lemos também, que eu adoro ela. Até a Jaque devia vir aqui. Olha aí, Jaque. A Jaque? A Jaque Lemos. Do Barigui. Do Parque Shop Barigui. Sim. Conheço a Jaque. A gente fez um evento lá com a Mônica Salgado. A gente trouxe ela, sei lá, 2017. Foi mais ou menos. Que é também que eu conheci no curso da Juliana Bacelar. Que, assim, olha, como mesmo eu trabalhando com moda, eu estava ali há 26 anos de moda, eu fui fazer o curso de consultoria da Juliana Bacelar, que é aqui de Curitiba. Né? E assim, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo. Isso. E foi ótimo, e me deu assim, tipo, eu tenho um rendimento, daí
triplica o rendimento, cada curso que você faz, cada estudo. E hoje está muito fácil, como vocês sabem, eu amo podcast, eu acho tudo no YouTube. Meu marido até brinca, ela vem o professor de Deus, a professorinha de Deus. Porque se eu vou fazer alguma coisa, tipo, vamos pintar essa parede. Eu pinto, eu faço, eu olho no YouTube e eu aprendo como que pinta. Então tá muito fácil. Então hoje em dia, assim, para você virar um profissional de qualquer área, não tem mais aquela desculpa, não tem dinheiro. Isso é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou no mérito aí muito bom. Você gosta de fazer curso? Foi o que tu falou. Gosto. Tá. Deixa eu te perguntar. As pessoas hoje, elas olham e falam assim, eu vou fazer curso para aprender. Você vê o curso também como uma fonte de network? Ou você vai lá só porque, eu quero o conteúdo do professor? Olha essa história, Gui. Olha, sem saber o que você me fez lembrar. Nesse curso da Ju, eu conheci outra Jaque, que é a Jaque que eu até pensei assim, gente, vou convidar, eu vou levar ela junto no podcast. Porque a Jaque mora lá no Alphaville, aqui em Curitiba, em Pinhais, era a única curitibana que estava nesse curso. E o curso é aqui. O resto era tudo de fora? O resto era de São Paulo, de Minas. Gente, e o JB Lab é lindo, é lindo, assim, é um curso maravilhoso, é bem imersivo. Eu conheci ela e graças a ela, que estava interessada em imóveis e tal, e eu fui para essa área, e aí a gente se conectou muito. Ela faz bastante evento também, ela é mentora de mulheres, é uma pessoa sensacional. Eu conheci a dona da imobiliária que eu tô hoje, que é a Elite Imóveis, que é uma imobiliária de 30 anos. Eles também têm construtora, incorporadora, história sensacional. E agora vai ter um empreendimento magnífico no Alphaville, vista para o campo de golfe. Eu estou assim apaixonada. Eu falei, no lançamento a gente vai vender pelo menos 70%. Olha. Né? Porque é sensacional. E veio de um curso. Tudo isso que eu estou vivendo hoje veio de um curso. Mas você me falou, me lembrou. Eu fiz um curso de social, acho que logo que a gente começou a voltar da pandemia. E era um domingo de manhã. Vontade, né? Ótimo. Não, eu fui, imagina, adoro essas buchas. É comigo. Peguei e fui fazer o curso. E realmente, eu acho que eu me conectei ali com umas 15 pessoas. Tinha umas 50 na sala. Umas 15 pessoas. Acho que só tinha um de Curitiba. O resto era de fora. Eu lembro que eu conversei e indiquei clientes para um casal de meninas de Goiânia. Goiânia? Para lá. Gente, como assim? O povo despencando de Goiânia para cá e a galera daqui é doido, indo. né? Eu fui na sexta-feira retrasada no BNI. Eu fui também numa 6 horas da manhã, 6 né? E meia, Não, e eu fui jantar com as minhas amigas, vou até contar isso, quarta-feira passada. Fui jantar aniversário de uma amiga minha. Aí tomei vinho, só que eu tomei... Não, tomei vinho não. Tomei Aperol, tomei 2 tacinhas. Só que eu tava com uma dor de cabeça. E no outro dia eu tinha esse BNI. Eu não dormi quase a noite inteira de enxaqueca e fui nesse negócio aí. O Lucas falou, meu Deus, mas é vontade. Eu falei, não, é network. Não é vontade, é network. Quem não corre atrás não acontece. Né? E quem não fala, né, gente? Isso, tem que falar. Tem que falar. Ninguém adivinha. Inclusive, o podcast, agora pegando o gancho de vocês aí, eu tive a ideia, depois conversei com o Gui, depois de um curso que eu fiz de posicionamento digital. Se não fosse esse curso, a gente nem estava aqui. Tá? Então, entendeu? É isso aí. Eu digo porque, assim, que nem você falou, de graça, você aprende o que você quiser dentro do YouTube. Mas tem conteúdo que só acha no pago. Talvez só ache do João falando no pago. Mas o José está entregando no gratuito. Para entregar outra coisa diferente no pago. Né? Então, assim, tem lá. E aí você consegue compilar agora com inteligência artificial. Você, estuda isso aqui e me explica. Sabe? Fica prático. Só que, assim, eu acho que o curso de você estar indo ali, né? Você presencial, você ter o horário do café. Pô, eu falei que eu me conectei com 15 pessoas. Eu não conversei com ninguém quando estava durante o curso. Eu estava assistindo. Aí saiu a oportunidade de fazer perguntas lá, fiz uma pergunta, aí o cara me perguntou algumas coisas de mim, aí eu falei, aí eu vi que umas pessoas olharam assim, na hora do café, veio uma galera em volta. E aí, cara, mas como que é isso? O que você faz mesmo? E não sei o quê. E aí a gente conecta. Nesse BNI? BNI, BNI, eu fui fazer o pitch lá, né? E acabei falando, olha, gente, eu sou vendedora, né?
corretora de imóveis, mas primeiramente vendedora, então também vendo se precisa com a minha filha fazendo hipismo, eu já estou conhecendo todos os aras. E uma mulher veio depois na hora do café e falou, nossa, achei a pessoa para vender a minha fazenda. Aí consegui angariar uma fazenda, que até a gente tá doido, todo mundo lá na imobiliária tá doido para fazer o vídeo da fazenda. Por quê? Porque tem cavalo, a gente vai poder fazer um passeio de cavalo, a cavalo, todo mundo tá, ai meu Deus do céu, vamos gravar essa fazenda. E se você não fala, né, às vezes, a minha primeira cliente que eu vendi a casa, olha a história dela, minha, no caso. Eu estava ali na loja, era um domingo, eu trabalhava um domingo por mês ali. Você também gosta? Eu gosto. Não, e eu gosto de shopping. Todo mundo fala, nossa, mas trabalhar em shopping. Eu falo, ai, gente, eu gosto, eu adoro shopping, eu amo. É porque eu gosto mesmo de trabalhar, assim, tipo... Como corretora, quando eu saí para ser corretora, eu falei, meu Deus, estou trabalhando muito mais do que no shopping. Né? E eu sou aquela que, se a cliente me ligar 3 horas da manhã, eu vou, oi, estou aqui. Então, ela foi num domingo, ela estava com uma roupa bem simples e não adianta. A gente, principalmente o vendedor, ele já tem que fazer uma sondagem e ver, putz, esse cliente é assim, é assado, a potência é essa, é aquela... E nesse dia eu tripliquei, bati minha cota e tal, porque eu atendi ela. E eu não estava na vez. A gente tem vez, né? E daí a pessoa que estava na minha olhou assim, tipo, ai, vai, atende aí, assim, pode atender. Isso, vai ser, como é que aí fala? Quando ela viu que eu estava descendo a loja, que era uma pessoa assim, linda, uma pessoa linda, mas ela estava com uma calça jeans e camiseta. Tava de boa, domingão dela. Aí, enfim... A hora que a gente fechou a compra, eu abracei ela, pulei, né? Porque eu sou assim. E falei pra ela, olha aqui, ó, bati. Fez meu domingo. Bati já a cota, não sei o quê, tipo, dia 20. Aí, eu vendi a primeira casa para essa cliente, que eu acabei de conhecer. Eu conheci ano passado. E daí, quando eu fui pro mercado imobiliário, ela falou, ai, já que eu tô pensando em comprar uma casa. Inclusive, ela tá com a antiga casa dela, que logo vai estar alugada. Ela vai falou, já que vou querer vender também. Ela tem um apartamento da GT, inclusive, que é o Bosco Royale, Bosco, é que ela comprou de investimento, que agora vai estar entrando, já está lá na imobiliária, fazer o vídeo, vou vender esse apartamento dela, que ela também é investidora. Então, uma pessoa que, assim, você julga olhando, ela é investidora, enfim, uma pessoa sensacional. Agora ela está até em Nova York, eu curto tudo, porque ela está... Eu falei assim, meu Deus, você é linda, nessa paisagem linda é o cenário perfeito. E, então, olha o que veio, isso, assim, foi a minha história a vida inteira, desde que eu entrei nesse mercado de luxo, na Daslu, de pessoa entrar, sabe? E a pessoa olhar assim, tipo, pode atender. E eu vou com prazer, assim. Teve uma cliente que perguntou também, ai, Jaque, você nunca foi humilhada? Tipo, logo que eu casei. Eu queria te perguntar isso. O que foi a pior coisa que aconteceu? Fala quem foi. Fala quem foi. Essas coisas são muito boas. Você vai dar um corte bom. A Joana, não sei das quantas. Aqui a gente tem sobrenome, né? Mas assim, qual que foi a pior? Não, eu que fazia o mailing da Bazar Fashion antigamente, quando tudo era mato, quando não tinha shopping. Eu fazia todo o mailing, as festas. Eu falava assim, gente do céu, eu sei o endereço, o telefone, que era telefone fixo, né? O telefone, o endereço, todo mundo. Meu Deus, o dia que eu quiser fazer um sequestro aqui... das famílias trezentonas, mas brincando, gente, brincando. Aí, o que eu ia falar mesmo ali, Paulinho? Você perguntou que uma cliente perguntou se alguma vez te humilharam alguma vez. Eu falei, falando nesse assunto, quero saber o que foi a pior situação que você viveu sendo vendedora. Aí, isso foi quando eu casei. Porque quando eu casei, nossa, a Jaqueline casou com um milionário, agora ela vai torrar na loja. No shopping, todo mundo achando. Eu falei assim, gente, olha, sinto informar, meu marido é trabalhador. Né? Sinto informar. Não vou ser aquela pessoa que vai. Mas, aí, quando chegou nele... Ai, Jaque, você nunca foi humilhada, tal. Aquela pessoa, assim, acho que tentando me humilhar, perguntando assim, você nunca foi humilhada quando você era vendedora? Pessoa pronta para te humilhar. Eu falei assim, gente, eu ainda sou vendedora, porque meu marido tem fábrica, eu vendo lenço. Então, eu sempre estou vendendo alguma coisa. Aí, eu falei assim, olha, se a pessoa tentou me humilhar, eu não vi. Porque eu gosto muito.
Tipo, tinha uma vendedora, no Valentino, inclusive, que ela falou, não, eu não vou calçar, porque quando a gente teve o treinamento, o Rocksteady, que é aquele escarpão de taxa, eles falaram, é o pão quente. Na época era R$4.000. E eu falei assim, da onde que isso daí é o pão quente, né? Que a gente vai vender? A gente vendeu igual água. E o quê? Ela falou, não vou calçar no pé de ninguém. Eu não vou me abaixar e calçar. Eu falei, meu Deus, mas eu calço, eu faço massagem, eu beijo, eu faço um reiki, né? E o que for preciso. Então, assim, é muito do que da pessoa, eu acho. Assim, que a pessoa se sente humilhada. Sim. Tipo, eu tenho o Projeto Luz, não sei se vocês conhecem. Sim. O Projeto Luz, lá a gente tem a sede, que é muito bacana, que tá uma mulherada lá, maravilhosa, e eu gosto de ir para a rua. A gente fala, os moradores de rua, a gente chama carinhosamente de jingle, mas é a mesma, eu falo assim, gente, é a mesma prestação de serviço, é o acolhimento, é conversar, tem muita gente, né, dependente químico, enfim, mas tem muita gente que deu errado, ou que tem esquizofrenia, alguma doença, e acabou na rua. Sim. Sabe? E eu gosto disso, gente. Tipo assim... É bem o que você falou ali no início. Você gosta de pessoas, independente de quem seja. Ou, né? Não, e eu acho que essas pessoas que pensam muito não vou calçar... Eu não sei, eu acho que essa pessoa ela não tem o nível de empatia necessário para ser vendedora. Exatamente. Eu acho que ela devia procurar outra coisa, sabe? E até da evolução que a gente fala, né? Hoje em dia, tipo, a pessoa ela precisa ser um pouquinho mais evoluída para passar por cima disso. Mas assim, disso o quê? Porque... Não, disso que a pessoa acha que é uma coisa dela, ela que sente. Isso da pessoa que da acha pessoa. isso, entendeu? Mas é que nem assim, tem muita gente que acha que merece certos lugares, certas posições. Mas eu falo, para você saber se você tem direito de fato, põe seu currículo no mercado. E aí você vai saber exatamente quanto você vale. Assim, gente, como a vendedora do shopping ou de loja, ou enfim, de consórcio, não sei... mas tipo, como acharam, assim, nossa, agora ela não é mais vendedora de shopping, ela é vendedora de imóveis, vai ganhar milhões e tal. Gente, tem um mês que você ganha, tem um mês que você não ganha. Coloca na média de uma vendedora boa, que tem tudo ali. Porque se a pessoa fala, eu não vou me apegar no... vale transporte, vale refeição, tudo isso é gasto. Então, se a pessoa não tiver um planejamento financeiro... Por que muita gente começa, muita gente desiste, muita gente tem um suporte. Geralmente, eu trabalhei muito com pessoas que estavam aposentadas, com esposas, né, que não tem esse compromisso conta fixa, assim, né? Essa conta do mês, tal. Então, geralmente é assim. Agora, as pessoas que performam mais são as pessoas que... Não digo que tem conta para pagar. Mas que vivem disso. Mas 100% que ali. assim, sabe? Às vezes a pessoa... E também não é isso, que às vezes... eu tenho que achar gente que precisa pagar boleto, que daí vai entregar. Não necessariamente. Porque às vezes a pessoa não tem esse planejamento financeiro ela está desesperada, necessário. Mas vamos falar, planejamento financeiro. A gente está falando de 10% da população. Sabe o que é isso? É menos. É complicado. Porque eu vejo... Assim, eu já tive CLT, 160 funcionários na folha de pagamento. Não dava nem para conversar com 150 deles sobre assim... ninguém tinha dinheiro para emergência. Todo mês, com esse volume de gente, todo mês era um vale a mais. Todo mês era um extrinha. Que alguém, você me empresta e a gente desconta. Você me empresta e a gente desconta. Todo mês alguém tinha. Aí você fala, pô, gente ganhando 5, 6, 7 pau. Como é que essa pessoa... Ela não se organiza, ela não tem nada guardado. E aí você vai para corretagem, você vai para essa venda de consórcio também, que é outra coisa que está numa crescente. Todo mundo quer. Você tem que ter um provisionamento de 6 meses. Vale transporte. Como assim? A pessoa não sabe o que é isso. Ela acha que o governo dá tudo. Que o governo, que esses direitos, né? Elas acham que vem do céu. Ninguém dá isso para elas. Ninguém... ela não... Ela tem direitos, né? Ela não ganhou isso, ela não trabalhou por isso. Sim. Tem até uma coisa que eu até printei aqui, que eu falei assim, gente, vamos ver se eles concordam.
A internet está cheia de pessoas vendendo mapas para montanhas que elas nunca escalaram. Sim, é isso. Eu achei sensacional. Demais, não, essa semana rolou isso, né? Eu vi que teve bastante gente que compartilhou esse Eu vi hoje, pô. Eu falei assim, gente, é muito isso. Até nessa parte de imóveis, assim, do mercado imobiliário, eu vejo que tem muito guru, assim, falando, ganhe 10 mil por mês, ganhe até 1 milhão em não sei quanto tempo e tal. E eu acho que, como eu falei, estudar, ou ler, ou ver o YouTube, aprender é válido a vida inteira. Nunca é demais. Só que vai do perfil e o que você vai fazer com aquilo. Porque tem gente que quantos cursos fazem e não praticam, que é a maioria. Tipo assim... É que tem os viciados em comprar curso, né? Hoje na internet, depois do... Igual livro. Né? Isso, é estudar. Isso, é isso. Eles são viciados em comprar livro e curso. Eles compram, mas não aplica. Esse é o problema. E tem um lance do curso e do livro que ele dá um gatilho, eu sempre falei isso para o vendedor, que é o do automerecimento, né? Você acabou de fazer um curso e você sai com... Cara, estou me dedicando, eu mereço. Motivado. A tua postura vem. É uma motivação que ela vai sair com o banho, assim. Ela não é uma coisa muito forte. Então você tem que... tomou banho e já era. Manhã, acabou, já nem sei mais, né? Mas assim, quando você entra nessa rotina, isso te alimenta. Claro. Isso talvez faz um corretor se segurar mais tempo trabalhando com isso. Porque eu acredito que todo mundo que dá certo é quem curte trabalhar. Quem gosta do que está fazendo. Porque... Eu contrato gente toda semana. Eu vejo muita gente que, assim, elas querem um emprego. Eles não querem o trabalho, ele não curte o cliente, ele não curte o clima, ele não constrói cultura. Ele está indo pela grana. E pela grana ele se vai também. E a gente sabe muito sobre essa parte do convite, né? Tipo, que você não precisa nem fazer um currículo. Se você está trabalhando numa pastelaria, e se você aconteceu isso comigo... Na época que eu morei também em Pinhais, lá na Alphaville, a gente estava na Leroy Merlin, o meu shopping era Leroy Merlin, que eu estava reformando a casa. E aí tinha um pastelzinho lá, tá? Enfim, eu estava morrendo de fome, vou comer o pastel. A menina me atendeu, eu achei que ela era dona, né? Porque a primeira coisa... Você acha, não, é o dono? É o dono. Eu falei, nossa. Ela falou, não, eu trabalho aqui de segunda, sexta, e final de semana eu faço não sei o quê. Nanana. Eu olhei para mim e disse, não quer trabalhar em loja? Hoje ela é gerente de uma marca super bacana aqui em Curitiba. Ela está super bem, tipo, ela tem o apartamento dela. Isso fazem anos. Mas, assim... É porque, assim, você pode vender pipoca, qualquer coisa. Você fazendo bem, vai ter uma oportunidade, alguém vai te chamar, vai acontecer alguma coisa. Você não pode pensar assim, vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Eu acho, sempre achei isso. Sempre foi meu problema, tanto que eu falo para vocês que como chefe, né... Eu não sou boa, por quê? Porque eu vou querer tirar o máximo da pessoa. E, às vezes, a pessoa não está ali para isso. A vida dela não é assim, porque tem muitas pessoas que elas acham que elas são contratadas para tal serviço, elas só podem... Não, elas acham que elas devem fazer só aquilo e ela não se dá o direito de fazer outra coisa. Não, eu não fui contratada para isso, meu salário não paga, né? Servir o cafezinho, às vezes, para cliente que está esperando. É o diferencial, né? E eu acho que vão pensar... Essa é a energia que você vai mandando, né? Isso. E ela é a mesma que acaba te encontrando, né? Então, eu trabalho a tal da sinergia. Isso. Trabalho de qualquer jeito, porque é um negócio para casa. Seu chefe pode ser que nunca queira mandar você embora. Mas você nunca vai ser bem-sucedida na vida. Exato, nunca vai ser. Se não for no trabalho, vai ser no relacionamento que vai dar zica, vai ser com os filhos, vai ser com alguma coisa vai te impactar, porque você está sendo uma pessoa que vive com migalha. E o que vai te encontrar são migalhas. Exatamente. Então não tem... Eu acredito que tudo é muito assim. Primeiro a gente faz, depois a gente vê. A meta, né, Gui? A meta que eu falei, bate a cota lá. Bate a cota. Falando em meta, Jaque, me conta, e mercado imobiliário? O que tá em alta, o que tá bombando, o que é bom? Eu acho que o mercado imobiliário é a paixão. Eu tenho muita casa maravilhosa na Alphaville. Gosto. Muita. Vista pro campo de golfe. Eu não sei se vocês conhecem o Alphaville.
Nunca fui. Em Pinhais? Eu já vi o Graciosa. O Graciosa, gente, né? Vocês vão ter que ir lá, eu levo os dois. Uhum. Porque eu tenho também esse detalhe. Essa cliente que eu vendi, ela é advogada. E o escritório dela é na Emiliano Perneta, ali bem no centro. E ficava complicado ela sair e voltar. Eu falei, eu vou te buscar o horário que você quiser. A gente vai lá, eu ia lá, buscava ela, a gente via as casas, eu voltava, deixava ela no escritório. Que tem esse cuidado com o teu cliente, né? Tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, o Alphaville. Eu tenho uma cliente que virou corretora. E é o maior orgulho que eu tô com dela lá, ela é maravilhosa. E ela é casada, né? Então, ela se for... Agora não vou lembrar, acho que ela é veterinária. Mas, enfim, ela casou, teve 3 filhos, os filhos estão grandes e tal. Aí, quero trabalhar. Foi trabalhar de corretora. Ela nunca tinha ido no Alphaville. E, assim, as pessoas ouvem falar... tem uma noção, mas o Alphaville, quando você passa assim a curva e entra no Alphaville, é outro mundo. É uma cidade. É uma cidade. Hoje tem tudo lá. Quando eu morava lá, não tinha. Era tudo mato, eu brinco. Hoje tem o quê? Hoje tem tudo. Tudo. Sim. Tipo Festival. São Paulo. Tipo São Paulo. Tem tudo. Tem prédio comercial, então geralmente a pessoa mora lá, trabalha lá, que era o meu caso na época que eu morava lá. Meu marido tinha fábrica em 4 Barras, que é do lado. Lá tem condomínios também, ali do lado, esqueci o bairro agora, também tem um condomínio maravilhoso. E o Alphaville tem o clube, e que tem o campo de golfe. Então, e o clube tem tudo assim. Então é outra vida. A pessoa, quando ela entra lá, até a Jaque que eu conheci no curso, ela mora no Alphaville, né? Hoje tem o Súria Hotel no Alphaville, que a gente fez. Legal, eu vi. É lá esse Súria. É lá no Alphaville. Legal esse Súria. E a gente, ali da imobiliária, a construtora também, que é a Elite, eu até brinco do meme, aqui é Elite. Gente, esse nome vem de quando surgiu a imobiliária, que é de 78. Elite, eu falo, esse nome é tão lindo, porque é realmente, agora ele já estava, ele era tão visionário que ele já sabia do meme que ia vir, né? E eles vão construir lá um empreendimento assim sensacional, que é aquela coisa, as casas lá têm um ticket médio mais alto. E de repente a pessoa é sozinha, está naquela fase, é um casal novo que quer ter filho, não quer ter filho, ou é uma pessoa que já está, no meu caso assim, eu já não tenho mais os filhos tanto comigo, aí você já está só você e o teu marido, ou você está sozinha, enfim. Aí você pode comprar um apartamento lá, com aquela vista maravilhosa, com o clube do lado. É sensacional, gente. Legal. É sensacional mesmo. Que curioso. Vamos falar de preço. Quanto custa um apartamento no Alphaville? Então, a gente ainda não tem essa média, porque ele nem começou, Gui. Eu que sou um pouquinho ansiosa. Entendi. Então, você descobriu agora que vai lançar um apartamento em Alphaville. Porque lá é só casas, por enquanto. Reservas com a Jaque, está aqui na descrição. É isso aí. Aí lá tem muita casa, mas tem assim, tem prédio comercial já. Sim. Mas não tem nenhum prédio como esse. Tá. Eu já sei mais ou menos o estilo, eu não vou falar porque às vezes muda, mas eu já vi, assim, é realmente sensacional. Quando eu comecei o ano passado, o mercado imobiliário é bem agitado. A gente tem muito lançamento. Aqui em Curitiba tem muita construtora boa. E a gente tem uma que particularmente eu acho que não tem nenhuma assim que dê para comparar, né? Que inclusive da Aline, que é a Sanremo. A Sanremo, conheço. A Sanremo realmente não tem assim. Até esses dias eu encontrando a Aline, antes de eu virar corretora, na loja, tinha uma cliente que ela separou. Ela morava num condomínio lá no Campo Comprido, mais longe, bem longe. E ela, eu estou vendo apartamento assim, eu não estava. Eu falava assim, gente, a Sanremo está fazendo um prédio aqui do lado do shopping e o Chateau Carmelo e tal. E daí, sem saber, porque sempre foi assim, né? O atendimento do cliente. E realmente, a Sanremo é maravilhosa. Agora está vindo a Embraer de Santa Catarina, a Laguna, a GT. Então, tem muita construtora bacana. A Bidese, eu não posso, agora eu vou esquecer. Não pode esquecer nenhuma. Agora fala todas, já que para não se queimar com ninguém. A Elite não tem igual, por quê? Não, mas eu falo isso porque eu tenho o meu coração. Tipo, tanto
ter sido moradora do Alphaville, que eu na época que eu estava procurando casa, eu queria no Campo Comprido, que a minha vida sempre foi aqui, nessa região. Falei, no máximo eu vou para o Campo Comprido, já que eu vou para uma casa de condomínio. Eu não ia ver nem Santa Felicidade. Eu fui morar onde? Em Pinhais, gente. Em Pinhais. Por quê? Porque eu vi um vídeo da casa, na época, e quando eu coloquei o pé na casa, a casa era toda de frente para um lago. Nascer do sol, pôr do sol. Eu falei, gente... É aqui. É aqui, traz. A fábrica era no SIC, foi para Quatro Barras, por causa da casa. Porque eu falei assim, gente, não tem como. E daí, quando você mora lá, é outra vida, realmente. Sim, é sensacional. Você não sai, né, de lá, não precisa, você não sai de lá. E lá, como tem muita gente de fora, a maioria das pessoas que moram no Alphaville é uma pessoa que vem de São Paulo, que já sabe, tem referência do Alphaville. Sabe que o Alphaville é um lugar bacana e é extremamente seguro. Eu nunca fechei porta nem janela, era tudo aberto. E aí a pessoa já tem essa referência, então acaba. Muita gente do interior, a Jaque é de Cuiabá, tem muita gente do Mato Grosso lá. A gente tem uma casa de uma cliente que tem fazenda no Mato Grosso e mora lá. Então, e daí acaba que cria essa comunidade muito bacana, todo mundo junto. O clube é um ponto de referência, eles fazem muita festa. Então, é bem bacana, é bem bacana. E eu estou super animada com esse empreendimento novo. É moradia e relacionamento, né? É. Você sabe que eu mudei, aquele primeiro AP que eu morei aqui era da Sanremo e foi bem isso. Um dia eu saí na hora do almoço assim para visitar, que a minha secretária tinha marcado, mas eu botei o pé dentro do era no Grand Parlé, ali na Bruno Filgueira. Esquina com Carlos Carvalho, esquina com a Carlos, ali perto do Angelão. Sim. Eu botei o pé, assim, uma porta de 5 metros. Eu falei, cara, bonito isso aqui, hein? Legal. Nossa, a hora que abriram a porta do apartamento, eu falei, é isso aqui, com certeza. Olhei o andar de cima, assim, um andar só de quarto, closet, banheiro, uma banheira, teto retrátil, não sei o que. Eu falei, esse aqui mesmo, vai, com certeza. Já desci falando para a moça imobiliária, vou querer. Mas secretária Guilherme, tem mais para olhar, tem para negociar. Eu falei, não, é esse aqui. Realmente, assim, a gente teve uma pequena reunião, a gente foi ver a casa, estou atendendo uma cliente, que acontece isso, tipo assim, uma cliente que veio de lead, né? O lead é aquela que chega pelo Instagram, Facebook, enfim. Comecei a atender ela, ali eu vi que ela não salvava meu número porque não aparecia a foto, né? Que eu fico desesperada, eu preciso ver a foto, porque assim, é muito online, né? Eu não conhecia, é uma pessoa que eu não conheço. Entendi. Aí daí comecei a atender ela, quero marcar visita, tal. Na primeira visita já conheci ela, o marido, japonês, né, asiático. Falei assim, você já vai um pouco assim, porque eles são super sistemáticos, metódicos, né? E aí na segunda visita, levei numa casa, daí na outra semana levei em outra. Aí ela já salvou o meu contato, daí eu já dei pulo, porque eu falei assim, opa! Salvou meu contato. Já comemorando cada conquista. Então, gente, e pensa, quase 30 anos a pessoa trabalhando. Aí, enfim, a gente, essa semana, eu levei a Lela lá, a gente chama, né, a diretora carinhosamente de Lela, só que ela tem 1,80 m e alguma coisa, um lourão, eu falo, chegou o lourão. E aí, a gente foi na casa dela, porque ela vai querer colocar essa casa, um terreno em permuta. A gente foi conhecer a casa dela, a gente sentou lá. E ela falando assim, porque a Jaque, eu... Porque pensa, uma pessoa que eu acabei de conhecer, gente. Sim. Acabei de conhecer. E o melhor e o mais gratificante é entender que ela... o que ela quer na casa que ela vai morar. Porque ela, o marido, ela tem os 2 filhos que já estão naquela fase de 14, 13 anos de idade. Então, eles precisam de um espaço maior. Deles. Sim. Sabe? E eu fiquei tão feliz, assim, tipo, por ela ter salvo. Ela não sabia. Eu falei assim, olha, eu sempre perguntei, um corretor que está te atendendo, você já viu algum outro imóvel? Às vezes a pessoa fala, às vezes a pessoa não quer papo. Sim. Que tem isso de você fazer essa sondagem do cliente. O cliente gosta de brincadeira, de palhaçada. Não gosta. A pessoa quer falar, não quer falar. Tem que ter esse sentimento, ficar um pouquinho mais quieta, não ficar mandando tanta coisa, dar uma filtrada. E aí, o que aconteceu ali? Eu senti tudo e ela falou, já que eu não sabia. Porque às vezes é aquela história, o óbvio tem que ser dito. Sim. Ela falou, eu não sabia que você pode me atender qualquer casa que eu gostar. Porque hoje a rede de imóveis, ela é toda interligada. Então, tanto que eu achei a casa, essa primeira que eu vendi,
com a cliente, eu fui ver a da J8, que todo mundo conhece, geralmente tem umas que são bem conhecidas aqui em Curitiba. A gente foi ver lá, eles fazem fotos maravilhosas, a gente chegou lá, era um pouquinho menor, então não dava. E aí, na rua, andando com ela, a gente achou a casa que eu vendi, que foi parceria. Que foi uma parceria com uma imobiliária pequena, de 2 pessoas, só 2 mulheres também maravilhosas. E eu falo, tipo, a gente achou, assim, eu e ela. Então, é tão gostoso, tipo assim, a casa desse casal, que, assim, a gente acha que a gente até achou. A esposa e eu. O marido, a gente tá tentando convencer. E eu falei, não, vamos ver, vamos continuar, vamos olhar. Uma hora a gente acha. Jaque, mas isso é um diferencialzão teu, viu? Porque quando essa pessoa que eu te indiquei falou comigo, falou, porque eu tô querendo ver apartamento já tem um tempo. Eu falei, mas corretor aqui é difícil. Corretor aqui é complicadinho mesmo. Imagina quantos imóveis que a gente alocou pela empresa, toda vez era um parto. Toda vez era um parto. Não tinha ninguém que queria pegar e falar Eu virei por isso. Quando eu fui para Balneário também. E olha, na época eu tava com um carrão, assim, lançamento. Eu cheguei com aquele carrão em Balneário, né? Desci, assim, me achando. Aí, quando eu vi a corretora, eu olhei, eu falei, até falei essa história também esses dias. Falei, nossa, a mulher é linda, mas pensa uma mulher linda. Eu falei assim, meu Deus, que mulher é essa? Eu falei, deve ser ruim, né? Deve ser competente. A mulher sensacional. Foi o apartamento que eu fiquei. E ainda eu achei, daí eu vim para Curitiba fazer bate-volta, né? Os meus filhos eram menores e tal. Aí eu fazia bate-volta e eu cheguei aqui, ela falou assim, olha, Jaque, esse prédio é bem concorrido, é muito difícil conseguir. Eu falei, ela tá contando história, né? Eu perdi o apartamento. Olha aí. Eu falei, então, eu quero lá. Ela era uma pessoa assim que, tipo, ela é completamente oposto de mim, super fina. E, tipo assim, não falava muito, não me atendia o horário que eu queria. Tinha um outro posicionamento que eu acho que funciona. Também. Sabe? Então, eu acho que assim, só que ela me entregou o que eu queria. Então, de fato, é isso. Putz, é uma outra pessoa, de repente, fulano, aqui em Curitiba tem muito, né? Fulano é metido, é blasé. E você vai ver, é um baita profissional. Sabe? E entrega. Tipo, eu trabalhei agora, há pouco tempo, com pessoas assim que não falam, que sentam ali no computador e, são focadas e também acabam performando tanto quanto. Sim. Então, isso é o perfil e o foco. 2 mais 2 é 4. Então, tipo, eu acho que a entrega é isso. Se você somar ali, se você fizer o trabalho, sim. Vem a meta batida. É isso aí. Eu queria fazer vamos fazer uma perguntinha da máquina que manda então, eu não sei. Essa maquininha, que coisa mais linda! Tira só, vamos só tirar a musiquinha. Como é que é? 3 vezes aqui? 3 vezes, Vai sair uma pergunta. Cadê as fichinhas? Pra você responder. Tem que pegar Peraí, calma que a gente tem que pegar umas fichinhas aqui. Que bonitinha! Da onde essa maquininha? Essa maquininha do Manda Quem Pode. Ai, que chique! Funciona assim. É verdade. Tu põe uma fichinha ali. Vamos lá. E aí você vai mexer nesse trem. Vou pegar aqui. Até... E aí você vai pegar uma bolinha, dentro tem uma pergunta explosiva. Ai, gente, vocês já viram como que abaixa? Abaixa aqui, apertando na bola maior lá. Ali no grandão. Isso. Será que vai? Vai. Solta. Pegou. Não, agora você traz ali pro buraco e depois aperta. Ela pegou de primeira. Olha, ela pegou de primeira. Tem a... É isso, agora aperta o bolinho de novo. A bola maior. Essa. Vamos ver. Não, tem aquele hackzinho, né, que você aprende a... Pega a bolinha aqui. Você nunca fez as maquininhas de pega ursinho? Acho que sim, né? É difícil aqui, não. Olha, já vem mais um. Vai aqui. Vamos lá. Vamos ver o que vai vir aí. Agora tem que assistir ao episódio. Adorei já. Isso. Surpresa. Ótimo, combina muito. Jaque, já rolou de manter a pose de que estava tudo bem, quando na real o perrengue era grande? Todo dia. Todo dia. Qual? Conta a mais. Gente, dê uma dica do que vocês querem saber. Vamos falar
Tudo é legal. Da loja dos clientes ricos, assim, sempre sai uma bomba. Gente, tem muita história e tem, principalmente trabalhando em shopping, né, gente? Sim. E tem muita comunidade, dependendo da loja que você tá. Tem o cliente da loja X, o cliente da loja Y, né, que tem almoço, tem café da tarde, chá das 5. Às vezes as pessoas estão ali, assim, sorrindo quando sai aquele falatório. Então, é complicado trabalhar. Tem a diferença que você perguntou, Poli, para atender tal público e tal público. Tem uma diferença. Porque esse público a mais, o que acontece? Você tem que saber quem ele é. Né? Hoje em dia, ele não precisa falar, você sabe quem que eu sou? Nossa, eu queria muito escutar isso. Pelo nome, né? Sabe quem eu sou porque você não sabe? Pega aqui o telefone da minha terapeuta, ela ajuda. Então, é complexa essa situação. E eu, agora, por último, eu trabalhei com pessoas que não eram aqui de Curitiba. Né? Vieram 2 pessoas que não conheciam ninguém. Então, podia entrar a fulana, a X, a Y, a Z, elas não sabiam, elas iam atender todo mundo igual, conforme treinamento e tal. E é complicado. Isso eu não digo nem de Curitiba, isso acho que é mundial. Porque a pessoa vem ali de uma família, de uma tradição, ela é acostumada a ser servida. Se isso aconteceu também, tem uma construtora aqui em Curitiba que ela é bem fechada. Ela é bem fechada. E teve uma pessoa que foi nessa construtora e você tem que passar ali pela recepção, dar os teus dados. Tem um processinho para você poder entrar para ver os decorados. Entendi. E ninguém sabia quem ela era. E eu estava num atendimento, lá é tudo de vidro. Aí já vão saber onde que é. E daí eu estava num atendimento. Aí eu estava com o casal aqui, né? Eu estava com a minha gerente aqui para a gente atender, tal, enfim. Aí eu olhando e eu desesperada, querendo levantar. E lá não pode, você não pode. Tem toda uma etiqueta, né? E eu falei, gente do céu, eu preciso ir lá. E eu pensando só, né? E ela não deu outra, né? Como tem todo esse protocolo, ela é uma pessoa que ela é acostumada a ser atendida na hora. Ela saiu bufando lá de dentro. E ela é uma pessoa bem bonita, sabe? É linda. Eu falei, olha, daquela cena de filme, eu falei assim, ai, que linda. Porque é uma cena, assim, né? É muito dramático aquilo. Né? Enfim, ela pegou o carro maravilhoso e o marido e saiu. E nisso, eu terminei o atendimento desesperada ali, louca para terminar. Porque eu pensei, meu Deus, eu preciso ligar. Porque é uma pessoa... Mas ela foi para ser atendida com você? Não. Lá é tudo Chegou lá na hora, assim, da porta. É tudo assim muito certo. E eu nem sou de lá. Eu tava lá porque eu levei um cliente para lá. Tá. Então eu tava numa salinha ali, eu tava vendo. É tudo de vidro, bem legal. Ela é bem bonita, inclusive, os prédios são maravilhosos. E aí eu falei com a proprietária da imobiliária que eu tava e com o gerente. Eu falei, gente, vou ligar aqui para ela, porque, né, meu Deus, eu liguei e dava para ouvir, né? Porque ela gritava, falava bem alto. Enfim, gritava. E eu tentando remediar e tal. Então, tem muito isso. Ou assim, a pessoa comprou um colar, comprou uma peça de 500 mil, que aqui tem, sabe? Tipo, tem. Um colar, Bastante. Um vestido de 120 mil. Por isso que eu digo, não dá para você falar assim, a vendedorinha de shopping, virou corretora, agora vai ganhar dinheiro. Não é assim. Sim. E aí, às vezes, tipo assim, eu vendi para Poli e vendi para Mari. E as duas sabem, ou aí dá... É complicado, gente. Então tem que ter o jogo. Às vezes, assim, é uma pessoa que é casada, que vai lá e compra uma joia que não é para a esposa. É bem complicado. E você pegava isso, é bem às vezes, complicado. Na loja, você já sentia? Eu não, porque eu nunca vendi joia, vendo joia para as roupas mesmo. Chegar a pessoa comprar uma roupa ali para é muito difícil roupa. Não. Roupa não. Pô, é joia daí. Joia, não quer roupa não dá, né? Roupa aí depois tem que trocar, né? De joia, eu escutei uma vez a pessoa falar bem isso. Assim, relógio. Eu liguei, né, pra pessoa assim, sei lá, tipo, era uma data, um dia dos namorados, alguma coisa assim. Liguei dia 13, e aí, amor, você gostou da pulseira? Ai, e a mulher, que pulseira? Que pulseira? É complicado isso. Pô. Pensa no pós-venda que não deu certo. Nossa. Em imobiliária também existe isso. Né? De sim. comprar assim para uma outra pessoa. Né? Um apartamento, geralmente. Né? O AP da segunda família.
complicado. Pegado, hein? Então, isso tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter um joguinho ali que você tem que se fingir de... É que ninguém fala. É que, assim, não é ético. A gente assina, inclusive, no Valentino, que foi a primeira loja, assim, né, internacional. Enfim, era meu sonho trabalhar. Gente, eu amava. É que não podia, mas se deixasse, eu ficava lá das 10 às 10, que eu adorava. E assim, a gente vendeu muito. O que aconteceu? Quando abriu a loja aqui em Curitiba, a gente tinha uma meta, tal, a gente vendeu muito, muito. O que eu pedisse, e daí tem muita cliente assim, eu estou em tal lugar, eu vi tal óculos que desfilou, eu já pedia. E eles mandavam. Por quê? Porque a gente tinha vendido, porque a gente tinha batido cota. Então, é mais uma vez sobre a cota. Então, essas lojas de luxo ali no pátio. Vende. Não é cliente, um pouquinho de curiosidade com que são, não é cliente de vitrine, né? É meia dúzia. Assim, Curitiba tem uma dúzia ali de cliente, que geralmente são as mesmas. São as mesmas. E o que o vendedor peca? Ou o consultor, enfim, em achar que só existem essas pessoas. Hoje em dia, inclusive, teve uma história também de uma cliente aí, né, de família. Não sei, fulana é nova rica. Tá. Os emergentes que eles falam. E que diferença faz? Tipo assim, a fulana é nova rica, mas é tão culta quanto, viaja tanto quanto. Sabe? E às vezes eu gosto muito desse perfil dos dois, mas a nova rica é uma pessoa mais fácil de lidar do que a pessoa que está meio amargurada, porque teve muito, hoje em dia não tem. Inclusive, tem clubes em Curitiba. Sei. Ai, gente, então é complexo. É complexo. Curitiba, você pode ver, Louis Vuitton gasta. E a Louis Vuitton hoje... não fica gasta mas fácil. É que hoje em dia está na moda usar, né? Peças, second hand. Second hand. Mas não é da pessoa mesmo. Ela comprou e bateu tanto assim. Não faltou para comprar. Brincadeira, gente. Nossa, tô me sentindo tão mal falando isso. Mentira, não tô não. Não, mas isso que você falou. Rendeu a bolinha aí, gente. Essa qualificação de lead, vamos chamar assim, né? Porque o cliente entra na loja. Eu sempre fui adepto de tratar todo mundo bem, porque às vezes não é aquela pessoa, ela não compra de você, mas ela te indica alguém. Exatamente. Né? E aí você pega, tipo, lojas de grife, que aqui o atendimento geralmente é bem complicado. É bem complicado para quem não são as pessoas do mailing, né? O que aconteceu, Gui, ali? Com a Jaque, inclusive, essa que virou minha amiga e cliente que eu conheci no JB Lab, ela queria um tênis não vou falar marca, tá? Mas um tênis de uma marca internacional. Aí eu falei, não, vamos lá, tal, a gente acha o tênis, tal. A gente foi e eu conheço ali 2 vendedores muito bons e não tinha. Tipo, foi um vendedor aleatório que atendeu e não atendeu daquele jeito, assim. E eu sou a pessoa que eu tenho um problema. Se eu for em loja, em restaurante, eu já quero estar servindo, tirando a mesa, trocando. E daí eu já fico meio desesperada. Mas aí a gente foi em outra loja. Eu estando querendo falar nome, né? Mas em outra loja. A gente chegou na loja X, que era uma loja que ela não gosta, não é o perfil dela. Falei, vamos ali só para eu dar um oi. E era realmente só para dar um oi, até porque eu não ganho comissão nenhuma. Mas aí vamos dar A vendedora é tão boa que ela saiu de lá com um tênis que ela não viu, que ela nem conhecia, mas que é um tênis bem bonito realmente. Ela saiu com o tênis. Daí quando eu olhei ela no caixa, eu falei, nossa, tá demorando. Aí ela saiu com o tênis, com a bolsa e um lenço enrolado na alça da bolsa. E eu olhei, eu falei assim, Jaque, para você ver o quanto faz diferença. Uma vendedora boa. O atendimento bom. O serviço. Eu já comprei só porque eu posso dizer que eu já comprei de tão boa que foi a pessoa que me atendeu. E também já não comprei pela falta de atendimento bom. Pelo mesmo motivo, só que é o contrário isso. Então, isso muda muito mesmo, com certeza. Mas eu vivo falando que... de comprar várias vezes por isso. Essa coisa de... A gente vive um momento que o pessoal gosta dessa palavra, né? Qualificar o lead, SDR, o caramba. Mas todo mundo é um lead em potencial, se não seja para... Esses dias eu fiz um planejamento de marketing para um cliente que era assim, quem não tem dinheiro para comprar, ele vai divulgar porque o teu conteúdo vai ser legal. Quem tem dinheiro para comprar vai te ligar.
Falei, então a gente está fazendo um conteúdo que ele serve para ambos. Que hoje, muito do que até do que a gente está fazendo aqui, a gente está falando de bastidores de uma coisa que muita gente não tem acesso. Muita gente não sabe. O que eu ia falar era que a gente assina um contrato, né? A primeira loja ali que eu fui, que foi para o Valentino, a gente lê um contrato que se você lê muito, você não assina. Sim. Sabe? Mas a gente assina um contrato ali, a gente não pode realmente falar nada. E tem muita coisa que, assim, que se a gente fala, a pessoa não acredita. Porque existe cada situação, né? Então, é bem complexo isso, assim. E como existe... Gente é gente, que eu sempre falo. Mas, assim, quando a gente vai para essa parte do alto padrão ou do luxo, é tudo muito maquiado. Então, você não pode, assim, você tem que ter uma etiqueta, é diferente. Só que se você conhece um pouco, como eu acabo criando, eu vendo fazendo amizade, né? Esse é meu perfil. Tanto que até ali na Dolce & Gabbana, a gente tem um vendedor que é maravilhoso e ele é muito sério. E ele é bem centrado, ele treina muito, ele tem um corpo escultural. O Beto, ele é uma figura e ele é maravilhoso. E ele estava de folga e eu fui atender uma cliente dele. A cliente dele era finérrima e ela falava bem baixo. E eu assim, e eu falo um pouco mais alto, e eu já falo, mas não é o perfil. Então, para você ver como conecta. Sim. Assim, sabe? É uma cliente super fidelizada. Quando eu saí da Dolce, a minha comadre foi trabalhar lá. Que foi até bem, assim, foi difícil dela entrar, sabe? Eu falei, ela é boa, ela é isso, ela é aquilo. Não, ela... Foram umas 3 tentativas. Aí ela entrou, ficou lá anos. E eu tentei passar a minha carteira de clientes para ela. E aí não foi todo mundo que falou, não, Jaque, se você vai sair, eu quero ser atendida pelo Beto, eu quero ser atendida pela Ana. Então, tem esse perfil. Sim. E esse público, ele já conhece. Tipo assim, a maioria das minhas clientes são muito... Não é porque são minhas clientes, mas elas são muito gente boa. E elas são pessoas espontâneas, são descoladas. Que é o perfil. Você consegue deixar elas à vontade, né? Eu acho que esse é o desafio do vendedor. É você deixar aquela pessoa tão à vontade que ela pode contar para você o que ela precisa. Não, e que ela se torna sua amiga. Ela vira uma amiga... cliente. Todo mundo fala, nossa, a Jaque a Jaque vive em tal lugar. Gente, eu vivo, mas elas têm noção de quem sou eu e de quem elas são. Que é um outro perfil, que é uma turma hoje, tem uma até que eu olhei ali nos stories, ela tá na Itália, ela é linda. Aqui todas, elas são maravilhosas. Eu sou apaixonada, assim, tipo, falar, Jaque, você puxa... Eu não puxo o saco, eu amo minhas clientes, porque eu tenho 2 filhos. Eu fui mãe solteira, mãe separada, mãe divorciada, eu brinco, que eu até acho, assim, eu acho muito fácil, assim, eu acho fácil ser solteira, por quê? Porque eu fazia com os meus filhos como eu achava que tinha que ser feito. Sim. Sabe, a educação é aquela. E não tinha ninguém para dar pitaco, então tem essa parte boa. Hoje já não, hoje tem 4, né? Eu tenho 2, meu marido tem 2, a gente tem 4. Então a gente tem que dar uma balanceada ali para as coisas andarem do jeito que a gente acha certo. E dá briga entre casal com essa questão. Dá muita briga, até porque eu tenho o meu ex-marido, que é uma pessoa sensacional. Os 2 são sensacionais. São pessoas que eu adoro hoje em dia, tipo, já gostei muito. Eu falo assim, sabe? Às vezes, não vou falar, porque eu tenho uma filha e um filho, eu não vou falar qual dos 2, senão eles vão saber quem são. Sim. Mas assim, é porque meu pai não é. Eu falei, teu pai é uma pessoa apaixonante. Às vezes ele tem um problema aqui, é gente, igual a mãe. Mãe também. E a gente não vem com manual, né? E daí vieram me falar assim, porque você puxa saco das tuas clientes. Eu falei, gente... Vocês têm noção que elas sustentaram muito bem os meus filhos? Isso aí, perfeito. Ótimo. Sabe? Eu tenho gratidão. Eu tenho gratidão por elas. Assim, eu sei que teve gente que falou assim, Jaque, falta só R$500 para bater a tua cota? Meu Deus, vamos lá, tem um lenço, tem uma meia aí para eu comprar alguma coisa. Porque dependendo da loja, né, R$500 você não compra nem a meia. Mas, assim, sabe? Então, eu tenho muita gratidão por elas. Eu tenho muita gratidão. Você tem que entender. Eu lembro quando eu trabalhava com o Gui, que uma vez ele falou isso pra gente, que a gente atendia também, né? O tempo todo. Daí ele falou assim, vocês têm que entender que quem paga o salário de vocês são eles. Então, vocês têm que atender muito bem. E é isso.
Então, você tem que entender que quem está pagando o teu salário é o teu cliente. Então, você realmente tem que entender muito bem. E tem uma outra história boa, gente do céu. Né? Nossa, gente eu adorei o que do ela céu. falou. Eu adorei, acho que traduz muito bem. Desculpa, continua. Perdão. Não, eu vou contar uma passagem muito rápida. Agora, o meu marido vai descobrir aquelas. Não, uma leve batidinha no carro. Sei. Não é a primeira vez que a gente discute isso aqui. Não é a primeira vez. Eu tenho o pezinho de chumbo. Sim. Dei uma batidinha e, tipo assim, eu tava muito... Assim, eu queria matar a pessoa, né? E quando eu desci, eu vi que a pessoa também tava assim, olha... E o carro era um carro que eu falei assim, vixe. Vai bater minha franquia, tranquilo. Eu falei assim, não, pode passar por cima do meu. E aí, quando eu desci, eu vi que a pessoa tava assim, muito querendo me esgoelar também. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, é uma cliente em potencial. Ela deve estar com algum problema, alguma coisa. Eu falei assim, não. Eu olhei pra ela e falei assim, me desculpa, eu não queria falar isso. Eu não queria falar, eu juro por Deus, eu queria xingar a pessoa. Mas eu falei, me desculpa. E, meu Deus, eu não vi, não sei, estava no celular, nem lembro o que eu falei. Mas assim, a pessoa, eu meio que desarmei, consegui. Eu imagino já, desculpa, eu tava falando com um cliente que ele tá comprando um apartamento lá não sei aonde. Vamos dividir a comissão. Já dando aquela conectada assim, né? Mas acabou que virou minha cliente. Olha aí. Sabe? A gente acabou... Aconteceu, tipo, deu... Realmente não foi nada, assim, no carro. Uma coisa que um martelinho de ouro ali resolve, né? Mas, assim, se eu tivesse realmente... Poxa, você fez isso, não sei o que. É uma pessoa que jamais eu ia ter uma conexão. Jamais. Então, vai do teu olhar. Esse negócio assim, eu fui ofendida, eu fui isso. É do que você está sentindo, assim, putz, sabe? Você está dando permissão para acontecer, né? É, bem isso. Vai além. Gente, o papo tá muito bom, mas demais, né, nós temos que encerrar, porque já deu, passou o tempo. Passou um pouquinho, estouramos. Acontece quando a gente tem uma convidada muito bacana como você, que tem bastante história boa pra gente contar, vai ter que voltar outra vez. Com certeza. Porque tem muita coisa aí pra gente conversar ainda com a Jaque. Vamos aos agradecimentos. Eu quero agradecer a Gap aqui, que esse look que eu tô usando hoje é lá. Ana, muito obrigada. Elegante. Inclusive, deixa eu até falar, a gente se conheceu num evento da Gap. Da Gap? Inclusive, foi a Ana que me apresentou pra eu fui vendedora da Gap. Olha aí, tá faltando a Ana vir agora, hein? Adivinha onde? No Shopping Cristal. É aqui. Sério? Eu fui vendedora. Eu amava. A gente era a época da rave, a gente vendia tanta roupa. Pulo era gato, muito né? bom. Pulo do gato. A bota? Nossa, a bota. Que só tinha na Gap. Então muito da Gap, a Ana que fez nossa maquiagem, cabelo. E também eu quero indicar o trabalho da GK Ideias, que é a nossa produtora aqui, que faz nossas fotos, nossos vídeos. Então, Guto, que sempre arrasa. Arrasa aqui. E os arrobas vai estar aqui na nossa... Quero agradecer o pessoal da Afinato também pelo nosso catering ali. A nossa tabinha. Ai, delicioso, muito bom. Sim, eu trouxe também aqui os... da Beni. Chocolates. Ai, que delícia. É uma delícia. As nossas canecas. Caneca, daqui tem caneca. Todo mundo que vem aqui participa com a gente. Ganha uma caneca dessa aqui. Tá vendo? Dá pra ver? Aí, tá vendo? Essa semana eu briguei lá na imobiliária por causa da caneca, porque a gente tava tomando a canequinha, daqui a pouco chegou o nosso CEO lá com uma caneca grande, encheu de café, eu falei, putz, agora eu já tenho. Tem a sua, agora eu já tenho. Tá na mão. Então, é isso. Gente, foi esse. Até o próximo. Sigam a Jaque aqui, sigam nossos parceiros, nossos patrocinadores. Um abraço.